Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Luciana, eu sou estudante de licenciatura de Pedagogia na Universidade AMB Morumbi e hoje eu venho aqui para a gente conversar um pouco sobre organizar, planejar e acompanhar as atividades na gestão escolar. A ideia é ensinar para vocês sobre modelo ágil e metodologia Scrum para vocês terem mais praticidade, nas atividades no dia a dia de vocês. Vamos lá? Então aqui eu trouxe dividi o material para a gente falar aí em 5 partes, né, a gente vai falar um pouquinho do objetivo dessa aula, o que que a gente espera, né, aprender com essa aula, o que é método ágil, qual a metodologia o Scrum, e uma conclusão, considerações finais aí de ideias, de dicas, de coisas que a gente possa absorver aí durante o nossa aula e a gente possa relatar aí no final, ok? Então começando aqui a com o nosso objetivo, né, então o nosso objetivo é promover uma melhoria constante na qualidade da organização e do planejamento das atividades, né. A gente sabe o quanta coisa a gente tem para fazer no dia a dia, a gente não tem uma sala, a gente não tem uma matéria, a gente tem várias, né, atividades a se aplicar no dia a dia, vários planejamentos a se fazer. Então, o objetivo dessa aula é colaborar com vocês na gestão. Então, independente se vocês são coordenadores pedagógicos, se vocês não são, a gestão ela está em cada um de nós, né? A gente, professor, a gente como um executor das atividades, a gente precisa ter uma gestão, um planejamento daquilo que a gente vai aplicar, para a gente conseguir aplicar de forma positiva lá na ponta, né. Então, o que que acontece? A partir do momento que a gente não tem um planejamento da nossa aula, a gente não tem um planejamento da nossa atividade, a gente não está com o nosso objetivo em mente, a gente não consegue aplicar para outra pessoa de forma coerente. Então chega lá na sala de aula, você não lembra aquilo que você já passou, pede para o aluno repetir para você o que que foi a aula passada para você relembrar, aí você vai fazer aquilo de forma corrida. Então, a partir do momento que você planeja a sua aula, você planeja a sua atividade, você planeja o seu projeto, você vai ter em mente o objetivo. Então, vai ser mais coerente aquilo que você vai aplicar. E isso automaticamente reflete no aluno. Então, reflete no desenvolvimento do aluno. O aluno, eh, ele sente quando realmente o professor está pronto para ensinar e quando realmente o professor está perdido. E com isso o aluno fica perdido também. E aí, se o professor está com a informação clara, está trazendo o melhor recurso, a melhor ferramenta, o melhor material, a melhor fala, o aluno vai ter uma experiência de aprendizagem positiva e automaticamente o desenvolvimento dele vai ser melhor. Então, vocês percebem como tudo isso é um ciclo aonde, se o professor não está preparado, se o professor não sabe exatamente aquilo que está passando, a melhor forma possível reflete lá no aluno. Então, o desenvolvimento do aluno, o resultado do aluno é um espelho daquilo que o professor aplica na sala de aula. Então, o que eu estou querendo trazer para vocês aqui é que facilita o planejamento das atividades de vocês, né, e facilitando isso, a vai ser mais fácil para vocês executarem elas no dia a dia, né, e aí isso garante que as entregas de vocês, o trabalho de vocês tenham um valor máximo lá para o aluno. Então é um ciclo, o professor bem preparado, o professor bem planejado, é um aluno bem desenvolvido, é um aluno que vai com certeza ter uma experiência, um desenvolvimento positivo, né. Às vezes a gente não faz essa relação, mas tem tudo a ver com o dia a dia. Então eu chego lá, por exemplo, despreparada, não preparei minha aula, "Ai, turma, onde foi mesmo que a gente parou? O que foi mesmo?" Aí corro lá, faço qualquer coisa e tal. Então, o aprendizado do aluno vai ser também de qualquer jeito. Então, a ideia é que não seja assim. A ideia é que vocês consigam executar da melhor forma possível as suas atividades, para que o aluno também tenha um melhor desenvolvimento. Ficou claro? É isso que eu quero, trazer nessa aula para vocês. Então, é isso que a gente espera, tá? Eh, então, falando aqui um pouquinho também de como a gente pode fazer isso, né. Então,
o que que a gente pode trazer para que facilita aí o nosso dia a dia, as nossas atividades. Ah, deixar de fazer uma atividade, fazer só metade, fazer outra, não, tudo tem que ser feito, né. Então, todas as turmas são importantes, todas as matérias são importantes, cada aluno é importante, então a gente precisa pensar num jeito de que a gente consiga dominar, né, essas atividades de forma clara, de forma fácil, com praticidade. Então eu trouxe para vocês um método ágil. O que que é o método ágil? Independente do tamanho da atividade que você tem para executar, seja pequena, seja grande, seja só uma atividade, seja um projeto, seja uma matéria em si específica, você tem que dividir ela em 4 etapas, né. Seja o planejamento, desde o planejamento até o agir, até a execução. E por que isso? Porque é nesse movimento que você vai fazer isso, é nessa oportunidade que você vai ter de começar a se perguntar: "Por que que eu vou fazer isso? Como eu estou fazendo isso? Para quê? Onde eu quero chegar? O que que realmente vai trazer de benefício com isso? É realmente importante? Não é?" E aí você começa a fazer várias perguntas para você mesmo, aonde você começa a perceber, muitas das vezes, que aquilo que está em sua mente não é realmente importante, não é aquilo que o aluno realmente precisa, não é o melhor recurso, não é a melhor forma. Então, nem sempre que vem na nossa mente é exatamente daquele jeito que tem que se aplicar. Então, o que eu trouxe aqui para falar um pouquinho com vocês sobre planejamento, é um método que chama PDCA. Esse PDCA é um método mundialmente conhecido, né, é uma ferramenta de melhoria contínua, que é aqueles ciclos que eu falei para vocês no slide anterior. Então, se o professor não está preparado, ele acaba afetando o aluno, e aí assim volta, e aí o andamento ele não é coerente. Então o PDCA ele é um ciclo contínuo também. Por quê? Ele é ele tem um começo, um meio e um fim. O que que eu vou fazer, o que que eu vou executar, vou verificar se isso que eu pensei, que eu executei deu certo e vou agir. Aí você volta e vê, isso que eu fiz foi coerente, foi bom, vamos fazer melhor. Ah, isso que eu planejei não foi legal, vamos fazer diferente. Então volta um passo atrás e vai lá para o planejamento novamente e planeja aquilo de novo. Então isso faz com que tudo que você faça realmente faça sentido, realmente tenha coerência, né, que é o mais importante. Nosso tempo é valioso, não faz sentido a gente parar, perder tempo para fazer as coisas, sendo que não vai fazer sentido algum lá na ponta, lá no aluno, lá no desenvolvimento do aluno, na nota do aluno. Então a gente precisa realmente fazer esse planejamento, aplicar o PDCA naquilo que a gente faz, para que as coisas tenham sentido. A partir do momento que você pega isso para você, que você coloca isso na sua vida, tudo que você vai executar, você acaba utilizando o PDCA, seja na vida pessoal, seja no planejamento das suas aulas, seja na própria gestão, seja para fazer uma atividade, familiar em casa. Então você vai começar a dar sentido nas coisas, ver se realmente é coerente e fazer as coisas da melhor maneira possível, né, no melhor formato possível. Às vezes a gente não pensa no óbvio, a gente pensa em algo que é enorme, gigante, deixa às vezes de fazer, sendo que se você poderia aplicar uma coisinha, um recurso pequeno, uma coisa simples, daria um valor gigante para aquilo que você precisa e seria aplicado. Então, é esse o sentido do PDCA, tá? Então, ele é muito importante aí para vocês conseguirem executar as atividades de vocês, né? Eh E aí, o que que a gente tem aqui? A gente tem as etapas do PDCA, né? Como eu disse para vocês, a gente divide em 4 etapas. Essas 4 etapas a gente tem o planejamento. Então, o que que é o planejamento, né? É construir o plano, é ter a ideia, é colocar tudo no papel aquilo que você pensa, né? Aí vem a execução, que é o momento de colocar a mão na massa e colocar realmente, utilizar só apenas aquilo que faz sentido para aquela atividade que você precisa, porque às vezes a ideia vem um monte de coisa, mas não tem necessidade de você fazer tudo. Então você vai começar a executar e ver realmente o que que precisa ou não.
Depois fazer a verificação, que é o momento aonde você vai ver se o resultado foi esperado, conforme o esperado, ou não. Se o resultado foi como esperado, você vai aplicar a melhoria contínua, que é o que eu posso fazer melhor em cima daquilo que eu já fiz. Ah, o resultado esperado não foi positivo, não era isso que eu esperava. Então vamos voltar lá para o planejamento e vamos refazer o nosso plano, porque algo deu errado. Gente, errar é humano, faz parte do processo, mas a gente errar sabendo aquilo que errou para poder fazer a correção, né? Você não pode só ficar errando, 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 mas você pode errar quantas vezes for necessário, desde que você aplique a melhoria contínua e aprenda com o erro. Tá? Isso é importante vocês terem isso em mente e também ensinar isso para os alunos, né? De que eles façam as coisas com sentido e não simplesmente fazer por fazer. Porque o importante não é tirar 10, não é ter uma nota boa, é realmente ele ter um aprendizado, é realmente ele ter entendido aquele conteúdo. Então ele entendeu tudo e tirou 8, é melhor do que ele ter copiado, do que ele ter colado, do que ele ter feito só aquilo por fazer para tirar a nota e não ter o aprendizado realmente da forma que deveria ter. Então, é esse o momento que a gente tem para também ensinar os nossos alunos essa importância das coisas, tá. E o agir, né, que é a quarta etapa, é onde a gente vai agir com aquilo que a gente planejou, com aquilo que a gente executou, e a gente vai realmente aplicar isso lá na sala de aula, tá. Então é basicamente isso, as etapas do PDCA. São 4 etapas simples, rápidas e que faz totalmente diferença na hora do seu planejamento das atividades, ok? E aí, em cima dessa metodologia de ágil, né, a gente tem a metodologia Scrum. Então a metodologia Scrum ela é o quê? Ela é uma ferramenta, né, que se torna visível todos os seus projetos, todos os seus processos de formas rápida, prática, em tempo real. Então tudo aquilo que a gente falou ali dessas 4 etapas, você pode utilizar a metodologia Scrum para você dividir os estágios das suas tarefas, dividir as etapas das suas tarefas, de, por exemplo, para fazer, fazendo, feito, concluído, e dividir de 3 a 4 etapas cada atividade, para vocês terem uma noção melhor, né, da execução do que vocês estão fazendo. Quando a gente tem muito trabalho em paralelo para ser feito, por exemplo, eu tenho que administrar a turma do sexto ano, eu tenho que administrar a turma do sétimo ano, eu tenho que administrar a turma do sexto A, B e C, a turma do sétimo D e A, e assim por diante. Então a gente consegue colocar de uma forma, essa metodologia Scrum de uma forma clara, né, para que a gente consiga trabalhar em paralelo e não deixar que nenhuma atividade seja esquecida, né, porque todas são importantes, mas a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Como diz o ditado: "Quem faz tudo não faz nada", então a gente precisa fazer uma coisa de cada vez, porém, não pode ser esquecido de nenhuma, né. Então é muito importante essa metodologia Scrum, que você consegue realmente ver como um todo de forma mais fácil, tá. Eh Aí você vai aplicar o quê? A metodologia ágil, que a gente fez lá das 4 etapas do do PDCA, né, e trazer para a metodologia Scrum, de uma forma mais tecnológica, mais inovadora, que você não precisa ficar usando papel. Você pode utilizar a própria ferramenta, você pode utilizar o próprio computador para trazer para vocês as informações de forma mais clara, né, vai tornar algo mais visível para vocês, como um todo, né. Então, eh, essa ferramenta, existem várias ferramentas que você pode utilizar, mas uma das ferramentas que eu mais gosto de usar é o Trello. Eu acho que ela traz aí uma visão para você de qualquer projeto que você for fazer, como eu disse lá no começo, independente se é pequeno, se é grande, o importante é fazer sentido aquilo que você está fazendo e não ficar perdendo tempo. Então ela é uma ferramenta que você consegue, ter clareza nas informações e não precisa ficar juntando um monte de papel, né, porque o papel se perde, não te dá datas, não te dá informações importantes e a metodologia Scrum, que é o Trello, consegue te trazer, com mais clareza também datas e enfim. Então é um jeito mais fácil de vocês aplicarem isso. Muito bem. Então, nós falamos um pouco esse tempo todo do conceito, né?
E agora eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho mais na prática e mostrar alguns exemplos para vocês do Trello, dentro do próprio Trello, né? Então, a URL, o link do Trello é trello.com.br. Você pode fazer um cadastro gratuito, tá? De forma que você possa criar uma conta, né, no seu nome, sem custo algum. E, e aí, o que que eu fiz? Eu trouxe para vocês aqui, eu criei um modelinho básico, né? Só para mostrar para vocês o conceito disso tudo que a gente falou no Trello, né? Para vocês terem, começar a ter uma ideia. Então, a partir do momento que vocês entenderem esse conceito, vocês conseguem aplicar dentro do Trello os melhores Kanbans, as melhores formas possíveis, tá? Um modelo que eu trouxe aqui para vocês hoje é sobre planejamento semanal. Então, aqui eu coloquei para vocês tudo o que vocês têm que executar, por exemplo, dentro da semana. E aí, aqui ele mostra um pouquinho de cada atividade, né, de cada tarefa aí que deve ser executada. E aí, o que você tem, por exemplo, no final de semestre. Como eu disse nos slides anteriores, a gente consegue planejar da forma que é melhor de acordo com a nossa necessidade. Então, por exemplo, eu quero fazer um Trello de forma que eu veja como um todo o mês. Eu quero fazer ele semanal, né? Eu quero fazer ele conforme cada disciplina que eu aplico. Eu quero fazer conforme por turma. Você pode criar quantos quadros você quiser e quantos, cada um desses quadrados aqui a gente chama de Kanban. Então, quantos Kanbans você quiser. Então, vamos mostrar aqui para vocês, por exemplo, aqui eu tenho aqui o primeiro card, né? O primeiro Kanban, né? Aí eu coloquei início do semestre. Tudo que eu tenho que fazer. Eu tenho que reservar uma sala, porque agora, né, na pandemia, a gente tá tendo todas as aulas online. E o que que eu preciso fazer para poder aplicar a minha aula? Ah, eu preciso configurar algum quadro específico no Trello. Eu preciso configurar uma pasta no Dropbox para disponibilizar os arquivos para os alunos. Eu preciso preparar minha aula na web. Eu preciso configurar o Google Drive. Eu preciso, por exemplo, configurar um sistema de gerenciamento de aprendizado. Eu preciso configurar um textbook, né, online para eu apresentar os meus textos. Eu preciso fazer um planejamento do semestre. Então, aqui no início do semestre, ou seja, você pode colocar, a gente chama de backlog, ou você pode colocar ainda atividades a fazer da forma que você achar melhor, tá? Aquilo com a sua necessidade e da sua atividade, porque tem atividade que precisa de uma coisa e tem atividade que precisa do outro. Aí vai, é aquilo que a gente falou lá no começo, aquilo que faça sentido para aquele projeto, para aquela atividade. Então vamos dizer que aqui eu vou colocar aqui, eu posso clicar aqui nele e mudar. Ah, eu vou chamar de backlog. Vamos falar em português melhor, né? A fazer. O que que eu tenho de atividades a fazer, né? Aqui eu quero colocar atividades, vamos colocar em andamento. Então, atividades que já está sendo feito. Ou então, atividades da semana. Aí eu venho aqui, atividades da semana. Ou, por exemplo, depois eu quero colocar atividades que já está em andamento, né? Ah, eu quero adicionar mais um, que eu quero adicionar um como concluído, porque aquilo que eu já fiz eu posso trazer aqui para concluído. Então, eu faço um concluído. Ah, e aí, conforme cada necessidade, você vai adicionando um Kanban para o seu projeto, para sua atividade, tá? Então, aqui, atividades da semana, planejar lição. Quando eu clico adicionar um outro cartão, um card desse Kanban, você faz de acordo com aquilo que você vai executar. Então, sobre planejar lição, por exemplo, eu entro aqui, eu posso colocar etiquetas para dar uma diferenciada, né? Eu posso colocar aqui uma descrição. Eu vou planejar essa lição do quê? Para quê? Ah,
Aula sobre meio ambiente. Nossa, vamos ver certo. Meio ambiente. Falaremos sobre reciclagem. é, reciclagem. O que mais que a gente pode trazer aqui? Materiais, pensar em materiais e recursos para solicitar aos alunos para desenvolver uma atividade e assim por diante. Então, você pode colocar uma descrição desse card que você criou, tá? E aí, em cima disso, você tem várias opções, tá vendo? Ó, você pode colocar pessoas que possam agregar você, né, nessa atividade. Vamos supor que tem professores de outras disciplinas que também possam entrar dentro da sua atividade. Você pode compartilhar com ele o seu card. Vamos supor que você quer colocar um checklist, porque dentro dessa atividade existem várias tarefas para você fazer. Você pode estipular uma data que eu acho excelente para você não se perder com as datas, com as entregas, né? Você pode colocar anexo, se de repente você já tem o material que você vai colocar, você pode criar aqui. Você pode colocar capa, enfim, você tem 1 milhão de recursos que você pode adicionar dentro do seu Kanban, dentro do seu card, tá? Aqui, por exemplo, eu coloquei um checklist aqui e eu vou chamar esse checklist de atividades pendentes. Salvar. E aí aqui eu criei já alguns aqui só para mostrar de exemplos para vocês, né? Então, ler as notas do ano passado, escrever o plano, escrever o PowerPoint, fazer as atividades, organizar as atividades. E conforme cada atividade que você vai fazendo, você já vai clicando, né? Que já foi concluído. E aí, quando você olha dentro desse card aqui, ó, você já vai ver, por exemplo, dentro de planejar lição, em atividades da semana, eu tenho 5 atividades e dessas atividades eu já apliquei uma, então faltam 4 coisas para eu fazer. E ele já vai te dando um norte, né, daquilo que realmente você faz. Se você coloca, por exemplo, data, eu tenho que entregar dia 18, vou colocar aqui, hoje é dia 6, vou colocar que eu tenho que entregar hoje, por exemplo. Salvar. Se ele também ele te direciona com cores. Então, por exemplo, se ainda está longe, ele fica cinza, mas se está perto, ele fica amarelo. Se passou do prazo, ele fica vermelho. Então, ele também te dá as cores, porque com as cores a gente também consegue prestar atenção e ver aonde a gente está atrasado, aonde a gente ainda tem tempo e assim por diante, tá? Então, eu acho assim, uma ferramenta muito bacana, muito importante para ajudar a quem tem várias atividades, né, a se fazer e com várias, todos têm importância, né, e que você consiga também acompanhar por data, para que não nenhuma atividade seja fique por esquecida, né, porque todas são importantes, todas precisam ser executadas e aí então ele te mostra. Então eu posso criar esse quadro que eu criei aqui, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, adicionar, criar um novo quadro e criar um outro quadro para atividades, por exemplo, eu vou me organizar por turma, então para cada turma eu tenho um quadro separado, que eu acho que é a melhor opção. Aí eu crio um quadro, então aqui, por exemplo, onde eu coloquei aulas de planejamento semanal, eu coloco turma sétimo C. E aí aqui eu tenho tudo que é daquela turma. Quando eu for entrar na aula, eu vou saber aonde eu parei, o que eu fiz, o que eu não fiz, aonde eu tô, o que eu preciso fazer para aquela turma. E aí você consegue fazer seus planejamentos de forma personalizada, né? Qualificado e com certeza esse planejamento seu vai fazer com que o aluno entenda melhor aquilo que você vai passar, porque você vai passar com mais clareza, você vai passar com mais tempo, você vai ter mais recursos, né, para que você consiga pensar melhor de como aplicar essas aulas e isso vai ser produtivo também
para o aluno, tá? Então, assim, numa próxima aula eu posso ensinar vocês um pouco mais especificamente, entrar em cada card, como realmente fazer, mas o que eu queria mostrar para vocês hoje é brevemente, assim, a importância do que dá para você já começar a fazer, começar a pensar, para você planejar melhor aí as suas atividades, executar melhor as suas atividades, para que você não fique doido, não fique louco, né? E que as coisas realmente aconteçam, porque quando a gente aplica aí a metodologia, a gente faz as coisas certas, os resultados eles realmente acabam sendo é, coerentes com aquilo que a gente precisa, tá? Espero ter ajudado vocês é, com essas informações. É isso aí. A gente viu então, né, um pouquinho mais dentro do Trello, né? Então, para a gente concluir a nossa aula de hoje, a gente aprendeu aqui eh, qual é a metodologia ágil que pode ajudar a gente nas nossas atividades, né? Que no caso nós temos o PDCA para ser aplicado. Nós falamos sobre a metodologia Scrum, que é a aplicação dessa metodologia PDCA no Trello, né? E a gente entendeu que para que a gente possa ter uma, um, uma um ensinamento para que a gente possa dar uma aula realmente clara, uma aula objetiva, a gente precisa aplicar o planejamento, a gente precisa ter o objetivo em mente, né? Então, tudo isso é um ciclo aonde o professor preparado, o professor planejado consegue realmente passar a informação clara para o aluno e o aluno consegue absorver e tem o desenvolvimento bom, tá? Então, a gente aprendeu que a gestão, ela nos permite a ter uma boa organização e clareza nos entendimentos e na aplicação melhoria do processo, né? Então, também, se de repente a gente viu que aquilo que a gente fez não faz sentido, não era bom, a gente pode mudar, a gente pode errar e deve mudar para que faça algo melhor. Ou se o resultado foi bom, a gente tem que aplicar uma melhoria contínua, o que eu posso fazer melhor em cima disso que eu já estou fazendo, tá? Então, a outra dica que eu queria passar para vocês diante de tudo isso é que essa metodologia, ela não serve só para vocês, professores, ou para coordenador, ela serve para todo mundo. Então, se vocês também quiserem, de repente, fazer uma reunião de pais, ensinar os pais a gerenciar as próprias atividades de casa dentro do Trello, que inclusive eu também faço isso com a minha filha, é excelente você já ensinar os pais, para os pais ter mais tempo de organizar as atividades e não perder pra nada da criança, e também é uma maneira fácil de ensinar gestão para a criança já desde pequeno, para que ele entenda a autogestão, para que ele entenda a responsabilidade, para que ele consiga também ser organizado e organizar as suas tarefas e que isso ele leve para a vida dele. Tá? Então, é uma dica importante aí também, de repente, marca uma reunião de pais, faz uma reunião de pais diferenciada, ensina um pouquinho esse processo, toda lição de casa os pais podem ir lá e colocar, dividir por matéria e colocar as matérias que tem que ser feito, porque isso também pode ajudar os pais a ajudar vocês na continuidade do projeto de vocês nas atividades, tá? Eh e com tudo isso, só tem um objetivo final, né, que é garantir que os projetos entregues tenham o máximo de valor possível, tá. Então fica aqui, o meu muito obrigada, né, agradecer vocês aí por assistir essa aula, espero ter ajudado de alguma forma, fiz com muito carinho, preparei essa aula com carinho para vocês, né, para que vocês realmente possam se desenvolver e ir aprendendo, desenvolvendo outras pessoas e assim vamos vivendo a vida, né? Sempre um ajudando o outro. Muito obrigada e até breve.